o ministro da Educação deve começar a resolver os problemas estruturais da educação brasileira. Esse deve ser o maior desafio do século, porque a educação, diferente da economia e segurança, ela depende de uma série de gerações para que a coisa comece a funcionar. Não é simplesmente você mandar um decreto ali, uma lei ali, e algumas coisas razoavelmente começam a melhorar. Não, a educação é diferente. São gerações que precisam ser treinadas, são professores que necessitam de treinamento, são crianças que entram no primário e precisam ser educadas direitinhas e etc. Então, assim, é um caos total. Então, em 4 anos, não dá para resolver esse problema, independente quem seja o novo ministro que vai entrar. Por exemplo, eu quero falar de um dos problemas que eu encarei quando eu estava no ensino fundamental. Foi a progressão continuada. Quando eu entrei mais ou menos na 6ª ou na 7ª série, não tinha isso. Começou a partir dessa data. Então, assim, isso foi mais ou menos uns 16 anos atrás. Eu gostava muito de matemática, eu com meus colegas, e nós sempre fazíamos campeonatinhos de matemática, independente da presença do professor ou não. Era uma coisa muito divertida, muito legal, nós tentarmos resolver equações complexas o mais rápido possível. Sim, era uma coisa emocionante. Quando entrou a progressão continuada, várias coisas mudaram. Óbvio que não foi um impacto inicial, mas foi lentamente. Parece que as pessoas perderam a vontade de ser o melhor aluno, tentar estar entre os melhores, sabe? Aquela satisfação de conseguir resolver. Foi sumindo lentamente. Eu não me lembro exatamente quais eram como é que se diz? A reação dos professores na época, mas eu lembro de alguns ficarem bem indignados por isso que aconteceu. Nós, alunos, o impacto foi lento. Primeiro, começou aquela vontade assim que não tinha muito de estudar, porque todo mundo ia passar mesmo, né? Não ia deixar mais mérito, para que o esforço, se aquele mesmo Zé Droguinha, que nunca fazia nada, também vai passar, certo? Então a regra de ouro era injustiça, certo? O mérito não existia, porque tanto aquele que não faz esforço nenhum teria o mesmo mérito que você. Então, isso já é um problema grave, certo? Isso já era 16 anos atrás, nem imagino como deve estar agora. Agora, provavelmente, a moda é espancar professor, né? Mais ou menos isso. Então, por onde começar? O que se deve fazer com a educação brasileira? Correto? Uma educação que, conforme os dados internacionais, né, a prova do PISA, nós estamos atrás dos meninos do Zimbábue, que passa fome e tal, né? E aqui a galera de classe média não consegue estar acima deles. Então, assim, é um problema muito grave que o ministro da Educação só não vai conseguir resolver em 4 anos. É impossível. Talvez em 30 anos. O que eu acho que nós, que não somos o ministro da Educação, o que nós temos que fazer para ajudar essa garotada que está saindo, etc. Bem, eu li o livro do Manuel Bandeira, Itinerário de Passárgada. Ele falou umas coisas muito interessantes na sua autobiografia. Primeiro, que ele nunca achava que ia ser o maior dos poetas, ou pelo menos estar entre os melhores, justamente porque ele acha que ele tinha problemas na sua educação. Problemas que não conseguiriam ser resolvidos. Por exemplo, o latim e o grego que ele tinha na época não foi muito bem aplicado para ele. O professor de literatura não era um dos melhores. E ele se viu numa situação cujas pessoas que estavam na mesma época dele, ou da mesma geração, já estavam um pouco à frente dele. Então ele achava que provavelmente ele não conseguiria, de jeito nenhum, estar entre os grandes. E o que ele fez? Ele começou a treinar, ele começou a ver conceitos, começou a ver estudos daquela época de criança que ele não teve, começou a se aplicar, etc. E eu acho que nós temos que fazer a mesma coisa. Se nós, que somos dessa geração que teve um ensino defeituoso, nós também temos que voltar atrás em algumas coisas, rever alguns conceitos que nós aprendemos errado. Normalmente algumas pessoas têm vergonha, não, vou ter que aprender
a ler textos de novo, né? Mas, meu amigo, qual que é o melhor? Você aprender a entender o texto ou continuar sendo analfabeto funcional? Hã? Pior que o analfabeto funcional nunca se acha analfabeto funcional. Ele lê o texto, ele entende tudo errado, mas aí você chega pro sujeito, não, você está errado a sua interpretação. Não, não sei o que, é uma afronta. Certo? Então nós temos que seguir não somente esse conselho do Manuel Bandeira, mas também o outro conselho de um outro grande poeta, Olavo Bilac, que é: eu só dou um passo para trás para aumentar a potência do soco. Não sei se você já ouviu falar disso, mas é isso. Né? Quando você está dando um passo para trás, parece que você está regredindo, mas você não está regredindo. Você está aumentando a potência do seu soco. Né? Então, se nós que estamos aqui saímos desse sistema defeituoso, precisemos a dar um passo para trás, tudo bem. Faz parte. Certo? Por quê? Para o nosso ataque ficar melhor. Tá bom? Até a próxima.